Sim, Ana Beatriz, eu esqueci de te dizer Oi? sobre a pesquisa. Sim. Eu acabei fazendo mapa mental para não ficar muito extenso. Sobre a Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria? A pesquisa é para Sim, saber como começou a Primeira Guerra, a Segunda, ou é como Olha, foi? na verdade a intenção é que vocês expliquem assim de modo geral, tipo, os acontecimentos, o que ocorreu na Primeira Guerra, na Segunda Guerra e na Guerra Fria. Tipo, quais os principais fatos, o que ocasionou as guerras, né, o objetivo, a principal finalidade das guerras, quais países estavam envolvidos, né, quem venceu, por que venceu. Explicar assim de modo geral, para que vocês se situem nesses contextos, né? Mas o prazo final é hoje, termina às 23 horas e 59 minutos, viu? Se liguem nisso. E eu já mandei no grupo de vocês, quem já me enviou, né, quem eu já recebi, para vocês já verem aí quem está faltando. Então lá, vamos começar o tema 3 de vocês. Na última aula eu falei que nós estamos vivendo, a partir do período do finalzinho da Guerra Fria, a gente começou a viver uma nova ordem mundial. A Guerra Fria, ela começa pós Segunda Guerra Mundial e ela termina em 1989 com a queda do Muro de Berlim, né? Que é o Muro de Berlim representava o mundo bipolarizado, um mundo dividido entre duas superpotências, que seria o mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos e o mundo socialista liderado pela União Soviética. Quando ocorre a queda do Muro de Berlim, é como se eu tivesse também, como se não. Na verdade, é um marco final da Guerra Fria, né? Que ele simbolizava, na verdade, esse período da Guerra Fria, do mundo bipolarizado. E aí, com o final da Guerra Fria, inicia um período de nova ordem mundial. Professor, o que seria essa nova ordem mundial? Como se equilibra o poder entre os países do mundo, entre os países que fazem parte do globo. Né? Quem exerce maior poder de influência, seja econômico, seja político, seja militar, enfim. E eu falei na última aula que nós vivemos um período chamado de ordem mundial unimultipolar. Une no quesito de quê? De que no viés militar, os Estados Unidos ainda desempenham a principal economia, o principal exército, o principal setor militar do globo. E no setor econômico, político, existem vários países, vários polos de poder no globo. E não só os Estados Unidos desempenham a maior economia do mundo, embora eles sejam sim a maior economia do mundo. Então a gente estaria vivendo um período de uma nova ordem mundial, não mais uma ordem mundial bipolar da Guerra Fria, porque a Guerra Fria acabou. Nós vivemos uma ordem mundial multipolar. Ou vocês podem denominar também de uma ordem mundial unimultipolar. Une no quesito militar, mas no quesito econômico existem vários polos de poder. E a palavra multi quer dizer vários. Então, vários polos de poder no mundo, espalhados pelo mundo, que exercem grande poder de influência. Ou seja, que a economia desses países, que o setor político desses países acaba influenciando vários outros no mundo. Beleza até então? Bezerra. Pronto. Aí, o tema 3 ele vai falar sobre regionalização do mundo atual. Professora, de início a gente tem que saber qual é a diferença básica entre regionalização e região. Eu preciso saber, porque já que nós vamos estudar regionalização do mundo atual, nosso período atual do mundo, então a gente precisa saber o que é essa regionalização e o que são regiões. Primeira coisa, toda vez que eu vou dividir um espaço, eu vou ter que utilizar algum critério. Então, toda vez que eu vou dividir o espaço, eu vou fazer uma regionalização dele. Ou seja, regionalização consiste em uma divisão do espaço em regiões, mas conforme um critério ou mais. Exemplo básico, professora. Vamos dividir a sala, a turma de vocês, do 8º ano, do Externato Santa Clara, matutino. Vamos dividir entre o quê? Vamos utilizar um critério para isso, para essa divisão do espaço. Vamos utilizar o critério de sexo, masculino e feminino. Ah, professora, mas a gente poderia utilizar outro critério, tipo critério de idade, né? Quem é mais novo ou quem é mais velho, digamos assim, em idade. Professora, mas a gente poderia utilizar outro critério, tipo regionalidade, religiosidade, tipo quem é adepto a tal religião ou a outra religião, ou nem tem religião específica. Ou então a gente poderia regionalizar vocês, dividir vocês conforme o critério, deixa eu ver, de altura, né? De estatura corporal, tipo quem é mais alto, quem é mais baixo, quem tem uma estatura média. Enfim, vocês percebem que a gente consegue dividir até a turma de vocês em várias regiões, em várias porções. O mundo não é diferente.
né? A gente consegue dividir o mundo, regionalizar o mundo de diferentes formas, mas depende do critério que eu quero utilizar. Por exemplo, o critério que o livro de vocês vai utilizar agora para dividir o mundo vão ser critérios políticos, econômicos, principalmente econômicos, culturais e por aí vai. A regionalização que a gente vai ver agora, que vai dividir os países em países do norte e países do sul, vai ser uma regionalização socioeconômica. Tipo, ela vai levar em consideração o critério social e o critério econômico dos países, para dividir esses países conforme dois grupos bem diferentes, que seria países do norte e países do sul. Alguém já leu esse tema? Eu li. Leu? Entendeu? Conseguiu compreender bem? Mais ou menos? Consegui. Pronto. Até agora vocês estão compreendendo, né? Toda regionalização é uma divisão do espaço, conforme um critério ou mais. No caso, essa regionalização que nós vamos ver agora, ela vai levar em consideração o critério socioeconômico. Sociedade, critérios de indicadores sociais e econômicos, que vai diferenciar um país do outro, que vai fazer com que um país seja considerado desenvolvido e outro país seja considerado subdesenvolvido, que um país seja considerado rico, desenvolvido, e um país seja considerado pobre, subdesenvolvido. Beleza, tá então? Então, toda regionalização, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma divisão do espaço em regiões. Professor, então, o que é uma região? Já que você está falando que regionalização é uma divisão do espaço em regiões conforme um critério ou mais. Então, uma região seria uma parte de um todo que possui suas próprias características, que a define das outras regiões. Então, por exemplo, nós fazemos parte, dentro do Brasil, de uma região, conforme o IBGE classifica o Brasil em 5 regiões, não é isso? O IBGE divide o Brasil em 5 macro-regiões, que seriam Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. No caso, Caicó é uma cidade, é um município, localizada onde? No estado do Rio Grande do Norte, presente dentro da região Nordeste. Então, uma região seria o quê? Uma parte de um todo, ou seja, a região Nordeste é uma parte de um todo, ou seja, do Brasil, do território nacional brasileiro. Mas que essa região, ela possui características, sejam sociais, sejam econômicas, né, culturais, físicas, que a diferencia das outras regiões. Ou seja, o que faz com que o Nordeste seja diferente da região Sudeste, da região Norte, Centro-Oeste e Sul. A cultura. Aí vocês poderiam elencar aí várias coisas, tipo a cultura, a economia, a nossa forma, o nosso sotaque, que é diferenciado de falar. O que mais? As questões... As nossas gírias. As nossas gírias, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente talvez... Não sei se é o jeito que nós... As comidas. As comidas típicas são diferentes. O que mais? Os critérios físicos, tipo o relevo, ou a questão climática, ou a questão hidrográfica. Enfim, tudo isso vai definir o Nordeste como uma região única, diferente das outras regiões. Então, toda vez que eu falar em região, eu estou falando o quê? Numa parte de um todo que possui características próprias que vai definir essa região diferente das outras, né? Que podem ser questões sociais ou questões até físicas do espaço territorial. Então, regionalização do mundo atual, uma divisão do mundo, ou seja, de todos os países que fazem parte do mundo, no nosso momento atual. Vocês devem lembrar que com o finalzinho da Guerra Fria, o que é que aconteceu? Houve o início de uma nova ordem mundial, uma nova ordem chamada de multipolar ou unimultipolar. E aí, com essa nova ordem mundial, essa diferença drástica entre um país e outro, principalmente na questão de condição de vida, condições econômicas, ficou muito nítido, ficou muito evidente a diferença entre um país rico ou um país pobre, com o finalzinho da Guerra Fria, né? Essa disparidade quer dizer essa diferença. Então, ficou muito nítido com o final da Guerra Fria, em 1989, e o início dessa nova ordem mundial, as diferenças que existem entre um país e outro, né? Ficou muito mais fácil de compreender a realidade, a complexidade dessa grande diferença entre um país rico e um país pobre. Daí, porque muitos países foram mais afetados do que outros. Exatamente. Porque alguns países, a gente viu um pouquinho sobre Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial e um pouquinho sobre Guerra Fria. E nós vimos que a Segunda Guerra Mundial ela foi bem decisiva, né? Assim, na questão do desenvolvimento econômico, né, social de cada país.
Alguns países conseguiram se reerguer com a ajuda de tal país, dos Estados Unidos ou da União Soviética, mas que cada país ele tem um ritmo de desenvolvimento diferente, sendo que com o finalzinho da Guerra Fria ficou muito nítido, né? Ficou muito mais evidente essa questão, essa separação entre o que é um país desenvolvido e o que é um país subdesenvolvido. E daí foi criada, com o final dessa Guerra Fria, foi criada uma regionalização do mundo, ou seja, uma divisão do mundo em duas regiões específicas, que seriam, ela seria denominada de países do norte ou países do sul. No caso, no livro de vocês, página 362, quem tiver com ele aí, vai estar um mapinha mostrando o que seriam os países que fazem parte do norte, países do norte, e os países que fariam parte dos países do sul. Professora, essa classificação ela leva em consideração o quê? A condição socioeconômica e política dos países, né? Tipo, a economia, a política, né? A questão social de cada país. Certo, professora? Então, esses seriam os critérios que ela leva em consideração. Sim, porque você falou que cada divisão, cada regionalização, seja do mundo, seja do meu país, seja da minha cidade, ela tem que levar em consideração algum critério. Verdade. Então, essa classificação ela leva em consideração a questão socioeconômica, né, e a questão política. E se você parar para pensar, olhou aí para o mapa, você deve ter visto que o que define os países ser do norte ou ser do sul, basicamente é essa questão da posição geográfica dos países, né? Estarem situados ao norte ou estarem situados ao sul. Ah, professora, mas essa classificação aí ela não é 100% correta. É verdade, ela não é 100% correta. Por quê, professora? Porque tem países aí que tá no sul, né? Tipo, tá no hemisfério sul, de acordo com o Equador. Vocês sabem que a linha do Equador é o principal paralelo, né, do globo? Ele divide o mundo em dois hemisférios. Essa linha equatorial que corta o globo, pronto. O Equador, que tem até no livro de vocês aí, bem bonitinho. O Equador divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. Essa classificação, que divide os países em países do norte e países do sul, ela não leva em consideração 100% a linha do Equador. Por quê? Porque tem países que estão no hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador, mas que fazem parte dos países do norte. Exemplo, professora, Austrália e Nova Zelândia. Deixa eu colocar aqui o mapa para vocês verem melhor. Ó, dá para ver aí, né? O mapinha. Ó, aqui embaixo, ó, tá abaixo do Equador, né? Abaixo do Equador seria hemisfério sul. Então, perceba que tem países que fazem parte dos países do norte, ou seja, desenvolvidos, ricos, que têm boas condições de vida, mas que eles, na verdade, estão abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul. Deu para entender? É por isso que essa classificação ela não é mais utilizada praticamente, ela não é considerada uma classificação muito correta do globo. Por quê? Porque ela desconsidera essa questão do Equador, né, dos hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Essa linha vermelha aqui, muitos autores chamam ela de Equador social. Hoje, professor, Equador social por quê? Porque a linha do Equador ela não divide o globo em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, essa linha aí dividiria os países conforme o critério socioeconômico, né? Seria o Equador social, ou seja, essa linha demarcatória que dividiria o mundo entre mundo desenvolvido e mundo subdesenvolvido. Desenvolvidos seriam os países do norte e subdesenvolvidos países do sul. Mas perceba que, ó, aqui no hemisfério sul a gente vai encontrar a Austrália, que é esse país aqui, ó, que eu tô com o mouse em cima, e a Nova Zelândia, que é esse outro paizinho aqui, todos dois localizados num continente chamado Oceania, né? E, inclusive, eles são os dois maiores países da Oceania. E os únicos países da Oceania que são desenvolvidos, que têm um padrão de vida, uma economia bastante desenvolvida. Então, esses dois países aqui, eles fazem parte, nessa classificação aí, dos países do norte, embora eles estejam no hemisfério sul, conforme o Equador, a nossa linha do Equador. E, professora, tem países também que estão presentes aqui, ó, nos países subdesenvolvidos, mas que eles não são países totalmente subdesenvolvidos. São economias emergentes, são economias que vêm se desenvolvendo muito atualmente. Exemplo, professora, Brasil, México, África do Sul, Índia, China, os tigres asiáticos, como, por exemplo, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Singapura. Esses países aí estão dentro dessa classificação de países subdesenvolvidos, países do sul, nessa parte amarela aqui, mas eles não são países
extremamente pobres, países extremamente carentes, países menos desenvolvidos, eles são países de economias emergentes, que estão em desenvolvimento, em constante desenvolvimento. Então, um dos motivos também que essa classificação ela não é mais utilizada hoje em dia é que ela não reflete a realidade de cada país, que é vivenciada aí em cada país atualmente, né? Embora ela tenha sido criada no final da Guerra Fria, já nessa nova ordem mundial que a gente vive atualmente, unimultipolar ou multipolar, ela não reflete mais a realidade do mundo, não reflete. Por quê? Porque tem países que estão no hemisfério sul, nessa parte aqui. Desculpa, hemisfério sul não vou dizer isso para não confundir vocês. Vamos lá, vamos recapitulando. Tem países que fazem parte dos países subdesenvolvidos, que são chamados de países do sul, mas que hoje em dia eles não são mais subdesenvolvidos, são economias em desenvolvimento. E tem países que estão aqui também, isso vale também para quem está no países do norte. Tem países que estão aqui nessa parte em verde, os países do norte. Oi? E a Mara estava pedindo para a senhora aceitar ela. Pronto, aceitei. Ela entrou agora. Aí sim, tem países que estão aqui nos países do norte, nessa parte verde, mas que não são considerados desenvolvidos. São países que ou são emergentes ou são subdesenvolvidos. Então, é mais um motivo que faz com que essa classificação ela não seja mais utilizada. Tipo, não é uma classificação, uma regionalização, uma divisão do espaço correta, 100% correta, que reflete realmente a realidade de cada país. Beleza até agora? Facinho? Belezinha. Pronto, belezinha. Então, é só para recapitular. Essa linha vermelha aqui, ela é chamada por alguns autores de equador social. Equador, porque a gente sabe que a linha do Equador divide o mundo entre duas partes, né? Dois hemisférios. Seria hemisfério norte e hemisfério sul. Então, essa daqui dividiria o mundo entre países desenvolvidos, ricos, países chamados de países do norte, e tudo que está aqui ao sul dessa linha seria os países do sul. Países do sul, que estão abaixo da linha, do equador social. O que é que ela leva em consideração? Qual o critério? Critério socioeconômico, a sociedade, a economia, e o critério político, ou seja, o que diferencia as condições de vida das pessoas de um país para o outro, a economia de um país para o outro, tudo isso aí ela leva em consideração. Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa. Não, vamos para outra parte agora. Aqui está um resumão, ó. Ele tem aqui, ó, resultado. Olha o resultado dessa classificação de país do norte e país do sul. Essa regionalização caiu em desuso. Se eu perguntasse em uma prova, por que essa regionalização dos países do norte e países do sul caiu em desuso? Desuso por quê? Porque não se usa mais, não se utiliza mais. Vocês saberiam me responder? Sim. Você iria me dizer o quê? Ela caiu em desuso por quê? Por conta da... Calma, deixa eu pensar numa resposta. Pense. Outra pessoa, se quiser falar também, fica à vontade. Por que essa classificação de países do norte e países do sul não é mais utilizada? Não é mais utilizada, ou seja, ela não é, se eu disser a resposta, vou dizer a resposta, vou dizer mais. Por que ela não é mais utilizada? Porque é como se ela não transmitisse a verdade sobre o desenvolvimento dos países. Perfeito. É tipo isso. É isso mesmo. Por quê? Porque tem países que estão no norte que não é desenvolvido e tem países no sul que não é subdesenvolvido. E a classificação diz que quem está nos países do norte são todos desenvolvidos e quem está nos países do sul são todos subdesenvolvidos. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos para uma outra página, onde tem página 363, os níveis de desenvolvimento, que é no livro de vocês. Vai dizer o seguinte, vai dizer que o que são esses países desenvolvidos aí? São países que têm ótimas condições de vida, bons indicadores sociais. Poxa, o que seria um indicador social? Taxa de alfabetização, expectativa de vida alta, as pessoas vivem muito, a renda das pessoas é relativamente boa. Essas pessoas desses países desenvolvidos, eles conseguem ter as suas necessidades básicas, como é que eu posso dizer, alcançadas, eles conseguem ter o necessário para se viver. Não existe tanta diferença drástica entre quem é muito rico ou quem é muito pobre. A renda é mais... Espera aí, deixa eu melhorar. Nos países desenvolvidos não existe muita desigualdade quanto existe em países mais pobres, em países subdesenvolvidos, digamos assim.
beleza? Aí vem dizendo o seguinte, vem dizendo que atualmente a ONU ela não classifica mais os países dessa forma, né? Países desenvolvidos, países do norte, países subdesenvolvidos, países do sul. Atualmente a ONU ela classifica os países conforme mais um critério, né? Ela classifica os países em três tipologias, em 3 tipos de países. Seriam os países desenvolvidos, economias desenvolvidas, economias em transição e economias em desenvolvimento. Ela classifica, atualmente a ONU classifica os países em 3 tipos. Beleza? Economias desenvolvidas, economias em transição e terceiro tipo, economias em desenvolvimento. Aí vocês vão ver que quando eu estiver falando sobre economias em desenvolvimento, nós vamos ver que existem 2 grupos de países dentro desse grupo de países específico. Por exemplo, eu tenho países que estão em desenvolvimento, mas que eles são países em desenvolvimento mais pobres do que outros. Então compare aí, por exemplo, eu vou comparar o Brasil, o desenvolvimento do Brasil, que é um país que é uma economia em desenvolvimento, com outro país que também é economia em desenvolvimento, com Guiné-Bissau, na África, que é um país também uma economia em desenvolvimento. Professora, então os 2 países fazem parte de economias em desenvolvimento? Fazem. Mas existe mesmo dentro desse grupo de países que são considerados economias em desenvolvimento, existe uma diferença? Existe. Por quê? Porque o Brasil é considerado uma economia emergente e eles, ou seja, Guiné-Bissau, é um país africano que é considerado um país menos desenvolvido. Ou seja, professora, está confundindo aqui para mim. Mas pare e pense comigo. O Brasil é uma economia que está em constante desenvolvimento, né? Que está com seu ritmo de desenvolvimento da sua economia é um pouco superior, um pouco não, estou dizendo um pouco relativizando, mas é bem superior o nosso desenvolvimento da nossa economia do que o de Guiné-Bissau. Por isso que mesmo dentro do grupo de países em desenvolvimento, o Brasil seria um país emergente, enquanto Guiné-Bissau seria um país menos desenvolvido. Embora os 2 façam parte de um grupo chamado Economias em Desenvolvimento. Deu para entender isso? Confundi. Certo, depois vamos devagar. A ONU divide atualmente os países em 3 grupos. Aí imagina aí, quais são esses 3 grupos? Países desenvolvidos, economias em transição, que seriam países em transição. Transição para quê, professora? Transição do socialismo para o capitalismo? Exatamente. Todos os países que faziam parte da União Soviética, aquelas repúblicas que formavam a União Soviética, 12 delas, na verdade, e os países do leste europeu que estavam aliados à União Soviética lá na Guerra Fria, todos eles são chamados pela ONU de economias em transição do socialismo para o capitalismo. Então, a ONU divide os países em 3 grupos. Economias desenvolvidas, que são os países com altos padrões de vida, que têm uma economia bastante elevada, um forte setor industrial, tecnológico de ponta, certo? Economias desenvolvidas. A economias em transição seria o segundo grupo de países. Economia em transição seria o quê? Seriam os países que estão passando por um processo ou já passaram por um processo de transição do socialismo para o capitalismo. Então, seria o segundo grupo de países que eu estou falando aqui. Países desenvolvidos, países em transição, do socialismo para o capitalismo. E o terceiro grupo de países que a ONU vai classificar vai ser os países que ela vai chamar de economias em desenvolvimento. Aí, dentro das economias em desenvolvimento, eu vou ter 2 grupos de países. Dá para entender isso? Agora sim. Pronto. Então, a ONU divide os países em 3 grupos. Economias desenvolvidas, economias em transição e economias em desenvolvimento. E dentro desse terceiro grupo, ela vai dividir, vai subdividir. Vai existir 2 países diferentes, vai existir países diferentes aqui dentro. Professora, por que isso acontece? Porque em nenhum grupo desse aqui a gente vai encontrar países que têm características iguais. Tipo, todos os países que são economias desenvolvidas, eles não vão ser homogêneos. Tipo, o mesmo padrão de vida que vai ter nos Estados Unidos não vai ser o mesmo padrão realmente fiel ao que a gente vai encontrar, sei lá, em Portugal, certo? Então, eu estou dentro, esses 2 países aqui, tanto Estados Unidos quanto Portugal, vão ser economias desenvolvidas, de acordo com a ONU.
mas eles não vão ter o mesmo padrão de vida, não vão ter a mesma economia, o mesmo ritmo de desenvolvimento econômico, embora a ONU classifique os dois como economias desenvolvidas. Então, o que vocês têm que saber para essa aula de hoje é que mesmo um país sendo considerado desenvolvido, não quer dizer que ele vai ter o mesmo padrão de desenvolvimento econômico, industrial, tecnológico, social que um outro país desenvolvido. Ou seja, dentro das economias desenvolvidas, dentro das economias em transição vai acontecer a mesma coisa e dentro das economias em desenvolvimento também acontece a mesma coisa. Esses países, embora eles façam parte de 3 grupos diferentes, conforme a ONU, eles não vão ter a mesma, como é que eu posso dizer? O mesmo padrão de desenvolvimento. Não vai ser igual, mas eles têm umas características que são comuns entre eles. Por exemplo, professora, se você fosse definir o que é um país desenvolvido, você ia dizer o quê? É um país que tem o quê? Que tem a população daquele país tem condições de vida boas, elas têm o necessário para se viver, existem lá alta expectativa de vida, a saúde daquele país é muito boa, a educação daquele país é muito boa, os níveis de escolaridade são bem elevados, né? Tem poucas pessoas analfabetas naquele país. Então, perceba, existem características que realmente vai demarcar aquele grupo de países. O que eu estou dizendo para vocês até agora é que não dá para dizer que todos os países desenvolvidos, ou todas as economias em transição, ou todos os países que estão em desenvolvimento vão ser iguais. Tipo, vão ter parâmetros sociais iguais, vão ter economias iguais, vão ter um ritmo de desenvolvimento igual. Mas existem características que os unem naquele grupo lá de países, que fazem com que sejam desenvolvidos, ou que façam com que sejam economias em transição, ou que façam com que sejam economias em desenvolvimento. Deu para entender. Ô, Glória, coisa boa. Deixa eu dizer, Ana Beatriz, Sim. mas você não estava citando a questão do Brasil e daquele outro país Guiné-Bissau, na África. Pronto. Você estava citando eles... Não, eu já entendi. Mas você estava citando eles em economias em desenvolvimento, certo? Isso, os dois são economias em desenvolvimento. Mas porém, o livro diz que o Brasil está em economias desenvolvidas. O Brasil está em economias desenvolvidas? Sim, tá aqui, ó. Segundo a economia forte e dinâmica dos países desenvolvidos. Diga a página. 363. Então, ok. Vai lá. Aí, a economia forte e dinâmica dos países desenvolvidos garante a eles elevado produto interno bruto. Em 2016, dos 10 países com maiores PIB do mundo, 7 estavam entre os de economia desenvolvidas, sendo o maior deles os Estados Unidos. China, segundo a lista, com 11,2 trilhões de dólares. Índia e Brasil, países emergentes, completavam a lista. Qual o erro aí da sua colocação? Emergente. Tá, entendi. Percebeu? Porque diz o seguinte, diz que em 2016, das 10 maiores economias do mundo, 7 eram países desenvolvidos, mas 3 eram economias em desenvolvimento, ou seja, países emergentes. Seriam quem? Brasil, China e Índia, né? Tem aí. Viu? Então poderia-se dizer que só os Estados Unidos têm economia desenvolvida? Não, de jeito nenhum. Tem vários países que têm economia desenvolvida. Exemplo, professora, nessa página que você está aí, pode pegar essa página que você está, 363, tudo que tiver nesse mapa aí em amarelo vão ser os países desenvolvidos. De acordo com a ONU, vão ser considerados países desenvolvidos. Exemplo, Canadá, na América, Canadá, Estados Unidos. Na Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Na Europa, aí tem vários, tá vendo? Que a Europa, a parte oeste da Europa está toda amarela, praticamente. Entra dentro Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Itália, Holanda, que mais? Noruega, Suécia, Suíça, todos eles são considerados países desenvolvidos, economias desenvolvidas. Agora, se você me perguntar, professora, dentro desse grupo de países desenvolvidos, tem aqueles que são mais desenvolvidos do que outros? Tem ou não tem? Tem. Exemplo. Tem. Aí você poderia comparar Estados Unidos, Alemanha, que é a maior economia da Europa, e o Japão, que é a segunda maior economia da Ásia, só perto para a China. Então, olha,
Estados Unidos, Alemanha e Japão, dentro do grupo de países que são considerados desenvolvidos, digamos que eles seriam mais desenvolvidos do que outros? Em quais setores? Economia, indústria, setor tecnológico, no setor aeroespacial, no setor de biotecnologia, no setor de produção de produtos de alta tecnologia. Tipo, esses países, eles são desenvolvidos, mas eles seriam mais desenvolvidos do que outros, mesmo estando dentro do grupo de países desenvolvidos? Ah, professora, então faça uma comparação. Então, compare aí com o desenvolvimento de Portugal e Espanha. Portugal e Espanha são países europeus, né, que são considerados desenvolvidos, são economias desenvolvidas, mas que dentro desse grupo de países desenvolvidos, eles seriam menos desenvolvidos, digamos assim. Tipo, eles não têm um setor setores econômicos, setores sociais iguais a outros países como Estados Unidos, Japão e Alemanha. Tipo, o seu desenvolvimento não é igual a Estados Unidos, Japão e Alemanha, embora eles sejam, assim, desenvolvidos. É aquela parte que eu disse que dentro de cada grupo de países desse, a gente não vai encontrar uma realidade homogênea. O que seria homogêneo aqui nesse quesito, professora? Tipo, a gente vai encontrar uma realidade 100% igual em um país e em outro, embora eles estejam dentro do mesmo grupo de países, sejam desenvolvidos, né, como no caso que eu citei agora de Portugal e Espanha, que são desenvolvidos, né, são economias desenvolvidas, mas não têm o mesmo padrão de vida, a mesma economia, mesmo setor tecnológico que a gente vai encontrar nos Estados Unidos, na Alemanha ou no Japão. Ou seja, mesmo dentro de um grupo de países, a gente não vai encontrar homogeneidade, igualdade, digamos assim, de condições, sejam econômicas, sejam sociais. Isso também ocorre, professora, no grupo de países de economias em transição e economias em desenvolvimento? Sim. É por isso que a ONU dividiu esse terceiro grupo, né? Economias em desenvolvimento em 2 grupos de países. Maiara? Chamada. Maiara. Ela disse fazer a chamada? Sim, vou. Mas